Olá pessoal, eu sou a Márcia Rosa e hoje eu vim trazer esperança para a sua vida. É esperança para você que está me ouvindo, aonde você estiver. E no vídeo de hoje eu quero contar para vocês a história de uma mulher que se encheu de força e coragem para romper com os seus próprios padrões, com as suas próprias crenças limitantes, com os seus próprios conflitos. Ela rompeu a si mesmo e ela rompeu a multidão. Ela rompeu com as vozes externas e com a voz interna que tinha dentro dela, de todas as experiências vividas até ali, que não foi fácil quando a gente olha a vida dessa mulher. E hoje eu quero falar sobre como nós podemos viver um milagre no meio da pressão. Eu quero falar como nós devemos reagir quando ouvimos a palavra, porque é impossível ouvir a palavra e continuar da mesma forma. Eu quero falar dessa metanoia, dessa mudança de mente que a palavra tem poder de fazer em nós, assim como fez na vida dessa mulher. Lá em Marcos, no seu capítulo 5, do seu versículo 25 em diante, vai contar a história de uma mulher que ela sofria com uma enfermidade há 12 anos. Há 12 anos essa mulher estava enferma. Ela tinha uma hemorragia. E no tempo da lei, na lei judaica, todas as pessoas que tinham algum tipo de enfermidade, elas ficavam à margem da sociedade. Elas não tinham voz, elas eram rejeitadas, elas eram vistas como uma pessoa à margem mesmo da sociedade, sem expectativa, sem esperança. Mas nós sabemos que Jesus, ele veio para esse sentido de dar voz a quem não tinha voz. Ele veio para salvar, ele veio para curar, para libertar. Tanto que ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, para libertar os cativos, para curar, para salvar. E não foi diferente na vida dessa mulher. Ela sofria com essa enfermidade e tudo que estava ao alcance dela para ser feito, ela fez. Ela vendeu tudo que ela tinha, ela procurou os médicos, mas em vez dela melhorar, ela só piorava. Imagina você investir e dia após dia você ir para o médico esperando ouvir que alguma coisa está melhorando, mas a resposta era: o seu quadro piorou. O seu quadro está piorando. Cada vez que ela investindo, até que ela não tinha mais nada, ela foi perdendo os seus recursos e eu acredito que também a sua esperança. Porque quando nós estamos vivendo momentos como esse, é natural a nossa humanidade se sentir vulnerável, se sentir desacreditado, sem expectativa e sem esperança. Mas aquela mulher ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela teve uma ação. Porque fé fala de ação. Fé fala disso, é ouvir e agir. Às vezes, nós, imediatamente quando aquela mulher ouve falar de Jesus, ela tem uma esperança, uma expectativa de que se ela tivesse um encontro com Jesus, ele poderia mudar a história dela. Ele poderia trazer alguma resposta a essa enfermidade. E às vezes nós estamos esperando alguém vir tocar em nós. Conhecendo Jesus, nós ficamos esperando um profeta liberar uma palavra sobre nós, ou alguém pôr as mãos sobre nós, ou às vezes nós estamos fazendo mais uma oração e há momentos que o Senhor, ele requer de nós não mais uma oração ou uma imposição de mão. Ele quer uma atitude, uma ação. Ela ouviu e a palavra, e quando ela ouve Jesus, a palavra faz aquele poder de metanoia. Agora, aquela mulher não é mais dirigida pelas suas crenças limitantes, ela não é mais dirigida pelas suas experiências vividas, agora ela é dirigida pela esperança. Ela olha para Jesus e ela pensa: se somente eu tiver uma oportunidade de tocar nas vestes desse homem, que eu ouvi falar que ele cura aleijado, que ele cura leproso, eu serei curada. Eu só preciso de uma oportunidade. Mas ela não ficou esperando a oportunidade de bater na porta dela. Ela foi de encontro ao milagre dela. Quem sabe no dia de hoje
O Senhor está falando para alguém que está me ouvindo. O que você precisa não é mais de uma oração, não é mais de uma imposição, é de ação, é de ouvir a palavra e agir, responder a palavra. Deixar que a palavra cause uma metanoia na sua mente, uma mudança de mente. E foi isso que aconteceu na vida dessa mulher. E ela foi rompendo as suas crenças limitantes, ela foi rompendo com seus próprios conflitos, porque ela poderia ser apedrejada viva. Então, ela decide romper, ela decide arriscar. E ela rompe a multidão e ela toca na orla de Jesus. E imediatamente a hemorragia é estancada e ela é curada. E quando se é curada, e Jesus vai dizer para aquela mulher assim, no meio de uma multidão, alguém me tocou. E os discípulos vão dizer assim, mestre, mas como a multidão te aperta, a multidão te oprime. Olha a pressão que essa mulher estava vivendo. A pressão da multidão, a pressão interna, mas ela rompeu com as suas limitações. E o Senhor está nos convidando hoje a romper com as nossas limitações, a romper com o medo, a romper com a insegurança, a romper com os nossos traumas, com as experiências vividas, os nãos que recebemos, que muitas das vezes causam travas na nossa vida, causam limitações na nossa vida. Mas quando a palavra de Deus entra em nós, ela traz esperança. Não, a história não vai se repetir. Não, eu tenho uma expectativa em Deus de algo novo na minha vida. Eu posso sonhar, eu posso acreditar de novo. Eu posso colocar os meus olhos no Senhor, porque os planos dele não se frustrarão. E olha que interessante, essa mulher rompe a multidão, toca em Jesus e Jesus a percebe. Nós não passamos desapercebidos diante do Senhor. Às vezes, no meio de uma sociedade, talvez você está à margem como essa mulher e como muitos ali estavam, mas saiba que você não está à margem dos olhos de Deus. O Senhor está te vendo no meio da multidão. E ali Jesus fala, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Então aquela mulher fala, foi eu que te toquei. E Jesus vai dizer, a tua fé, ela te salvou. Além dela receber a cura física, ela recebe a salvação, que é o nosso maior presente, a boa notícia. E olha que interessante, quando se fala de enfermidade, nós temos as enfermidades emocionais, nós temos enfermidades que são da demanda da alma, né? Teve vezes que Jesus curou porque tinham pessoas que estavam em pecado, ele disse da seguinte forma, quando uma certa situação aconteceu, ele perdoou o pecado. Então, existem enfermidades que são alojadas em nós por causa de pecados, que vão abrindo brechas, legalidades, autoridades para que essas enfermidades habitem em nós. Há enfermidades que são demônios. Jesus, ele cura um homem que ele era mudo. E quando Jesus cura esse homem, imediatamente ele começa a falar. Jesus fala de um demônio. Então, há demônios que geram enfermidades, legalidades que são geradas, que dão abertura. E há enfermidades que são psicossomáticas, que também, uma das causas também é a falta de perdão, mágoa, raiva. Tudo isso inclui questões da obra da carne. Então, mas o que eu quero trazer aqui, e que existem enfermidades que estão fora do campo do homem, daquilo que o homem pode fazer. Que não é enfermidade, que não é porque a pessoa está em pecado, é porque há um propósito divino, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então há enfermidades que são espirituais e que o nome do Senhor vai ser glorificado. E essa mulher era uma dessas. Era essa mulher que tinha gastado todos os seus recursos, mas ela não melhorava. Mas a boa notícia é que Jesus, ele pode alcançar todas essas enfermidades. É que Jesus, ele pode alcançar o inalcançável por nós. Então, coloque essa situação na mão do Senhor. Decida hoje. Não é tempo de ficar paralisado pelas pressões. É tempo de romper a multidão. E eu vou deixar aqui o que nós podemos fazer para romper no meio da pressão. Eu deixei aqui algumas sugestões. Em tempo de pressão, se posicione quanto à sua fé. Em tempo de pressão surgem as dúvidas.
E em tempos de muitas dúvidas, alimente sua fé. Em oração, em leitura da palavra, em jejuns. Não confie nos seus sentimentos. Leve os seus sentimentos para o filtro da palavra. Se eles não estiverem de acordo com o que a palavra de Deus diz, questione-os. Duvide dos seus sentimentos, porque a mente mente. Se movimente, tome uma atitude, faça algo diferente para você sair desse lugar. Busque conselhos de pessoas mais experimentadas na fé. Se arrisque. A mulher do fluxo de sangue, ela arriscou a sua própria vida. Coloque Deus sempre como primeiro recurso. Deus não quer ser a nossa última opção. Eu vou tentar isso aqui, se não der certo eu procuro Deus. Eu vou seguir, eu vou tomar essa garrafada, se não der certo eu procuro Deus. Eu vou ali naquela pessoa e depois eu procuro. Não, Deus não quer ser a nossa última opção. Ele quer ser o primeiro. Quantas pessoas fazem a bagunça na vida e depois vão chamar Deus? Não. Deus quer estar junto com você nesse processo, te ajudando, te ensinando, te apontando a direção, te apontando o caminho. Ele não quer que depois que tudo dê errado você chame ele. Ele quer ser o primeiro. Essa mulher do fluxo de sangue é um exemplo para nós. Enquanto ela não conhecia Jesus, enquanto ela não ouviu falar de Jesus, ela foi fazendo aquilo que estava ao alcance das mãos dela. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, já tentei de tudo, então eu vou buscar alguém que pode resolver essa causa, que era Jesus. Então, em tempo de muita dúvida, é tempo de muita oração. É tempo de muita oração. Então, essa é a palavra que eu deixo para mim e para você, e que nós possamos romper no meio da pressão. Pressão não é para nos paralisar. Pressão é tempo de rever a rota, é tempo de romper com as multidões e com as nossas próprias limitações, que por muitas vezes nos paralisam. Aquela mulher poderia ter ficado como vítima. Eu estou à margem da sociedade, ninguém me olha, ninguém me entende, ninguém me vê. Por que isso acontece comigo? Não, ela pegou e decidiu, não, eu não vou ficar nesse lugar, eu vou buscar uma saída. Eu vou buscar uma solução. E ela reagiu à palavra. Isso que a palavra causa em nós. Uma metanoia, uma mudança de mente. Vamos orar? Pai, que aonde essa palavra chegar nesse dia de hoje, vidas possam ser alcançadas e romper com padrões, experiências, romper com situações, ciclos repetitivos. Pai, aonde essa palavra chegar no dia de hoje, que essa pessoa possa encontrar descanso, que essa pessoa possa encontrar esperança, porque o evangelho é boas novas, é boa notícia, é esperança. E que nós, Pai, nesse dia de hoje, possamos romper com as nossas multidões, com as pressões dessa vida, tantas pressões internas, contra as pressões externas a nós. Em o nome de Jesus é o que eu te peço, que aonde essa palavra chegar, em qual país, em qual nação, vidas possam ser impactadas, restauradas pelo poder do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. Em o nome de Jesus. Amém. E no final do vídeo, não esqueça de se inscrever no meu canal. Ativa aí o sininho, dá o seu joinha, para que esse canal possa crescer e você possa receber ainda mais vídeos e palavras abençoadas do Senhor. Eu sou a Márcia Rosa, eu agradeço a atenção de todos vocês que estão aqui juntinho comigo, escrevendo essa história. Amém?